Olá, bem-vindo a mais um episódio do Minha Casa Meu Lar, Vivência Familiar em Tempos de Quarentena. Eu me chamo Lidiane, sou missionária da Comunidade Católica Shalom. Desde o início da pandemia, devido ao distanciamento social, nós temos refletido um pouco sobre as relações familiares que se tornaram tão intensas e talvez apareceram situações que passavam diante dos desafios e da correria do dia a dia desapercebidos a nós. Por isso, eu convido você a, junto comigo, mergulhar um pouco nesse mistério do que é a vida familiar e, de modo particular, hoje, nessa festa que nós temos na nossa igreja da Natividade de São João Batista, mergulharmos no mistério da família de São João Batista. Então, o evangelho de hoje narra a história de João Batista sobre o seu nascimento e também sobre a sua circuncisão. Mas antes de falar sobre isso, eu queria lembrar um pouquinho quem eram os pais de João Batista. E a palavra nos diz o seguinte, que Zacarias era um sacerdote da classe de Abias, a sua mulher Isabel era descendente de Arão, e ambos eram justos diante de Deus, e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. É o que nos diz São Lucas, né? Logo no início do seu evangelho. Então era um casal que eram pessoas sabidamente sábias e piedosas, eram devotos e firmes nos seus deveres para com Deus, eram justos diante de Deus. Zacarias era um grande sacerdote, era um bom sacerdote, e eles oravam a Deus por um filho. E eles queriam um filho não simplesmente para satisfazer a vontade deles ou para mostrar para os outros que eles também eram abençoados, porque nessa época não ter um filho, um casal que não tinha filho, era um sinal de grande maldição. Mas eles não queriam um filho simplesmente para se livrarem dessa maldição, mas eles queriam um filho para dar continuidade aos serviços no templo que o pai fazia. Também era um sinal de grande fé, confiança e amor a Deus. Um exemplo, um casal exemplo para todos nós casados, né? Aconteceu que num dos anos em que ele era o sacerdote no templo, Zacarias já na sua velhice, foi visitado pelo anjo Gabriel, que prometeu a ele um filho. Diante da sua incredulidade e do seu questionamento para com o anjo Gabriel, ele fica mudo. E aí, voltando ao evangelho de hoje, quando João Batista vai ser circuncidado, querem dar a João Batista o nome do pai, Zacarias, como era a tradição, né? E Isabel diz que não, que seria o nome João. E ela é questionada, porque ninguém na família tinha esse nome de João. Quando perguntam a Zacarias, ele escreve numa tábua, o nome do menino é João. E a partir desse momento, a sua boca, diz a palavra, né, que a sua língua se solta e ele então começa a louvar a Deus e proclama um dos belíssimos cânticos que nós temos. É incrível esse cântico, que é o Benedictus, né, que também está no Evangelho de São Lucas, e falando acerca do seu filho, mas também do Messias, de Jesus que viria a nós, né? Que iria iluminar os que jazem entre as trevas e guiar os nossos passos no caminho da paz, né? Seria aquele que anunciaria o Cristo, que é a nossa paz. E aí no último versículo diz o seguinte: o menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. A partir daí não se fala mais nada a respeito desse casal, mas a tradição nos diz que eles acompanharam a vida de João e que eles acompanharam a educação de João Batista. Então, por acreditarmos, né, nessa tradição da igreja, e nós acreditamos de fato, nós fiéis católicos acreditamos na tradição católica, então ela nos diz que eles teriam ido para o deserto para morar com João Batista e criaram João Batista como um nazireu. O que é um nazireu?
uma pessoa que ela é educada para viver o serviço a Deus. Um nazireu, ele precisa manter-se mentalmente são, ele precisa ter total obediência a Deus e à vontade de Deus, e ele precisa manter-se puro. Por isso, a palavra diz, né, que ele não se alimentava com bebidas fermentadas, de modo particular o vinho, e se alimentava de mel silvestre. Então, toda essa perspectiva de uma pessoa que se prepara no seu corpo e na sua alma para servir a Deus. Então, esse estilo de vida ascético que São João Batista teve nos indica esse caminho de que ele foi educado pelos seus pais para ser um nazireu. Então, esse São João Batista, que foi anunciado por anjo Gabriel e assistido por Nossa Senhora, que recebeu o batismo no Espírito ainda no ventre da sua mãe, ele foi educado por seus pais para ser um homem obediente e que servia a Deus. E aí eu pergunto para você e para mim mesmo, como é que nós temos educado os nossos filhos? Diante de toda essa realidade que os nossos filhos estão expostos, diante de os perigos que nós sabemos que existem no mundo, qual seria então para nós a sabedoria de Deus na educação dos nossos filhos? Onde é que está o deserto na sua e na minha vida que nós precisamos conduzir os nossos filhos para lá, fazer com que eles sejam mentalmente sãos, criá-los para educá-los para serem obedientes a Deus e para se manterem puros? A castidade, a pureza, ela é um princípio dentro da sua casa. Você educa os seus filhos para a vivência da castidade, a castidade no comer, a castidade no se vestir, a castidade no falar, a castidade no jogar. Ou não, eles jogam o dia inteiro e para você isso não é problema nenhum. Eles estão expostos à internet o tempo todo. Isso faz com que eles sejam mentalmente sãos. Você tem cuidado da saúde mental dos seus filhos ou você tem deixado ele exposto o tempo todo a todos os estímulos que vêm de fora? Você e eu, né? Nós temos feito os nossos filhos refletirem sobre a sua condição de pessoas, de indivíduos, amados por Deus, queridos por Deus. E, sobretudo, eu queria deixar um questionamento. Temos educado os nossos filhos para serem obedientes a Deus? Se Deus pedir um filho teu para o sacerdócio, para uma vida consagrada, como você reagiria? Você tem educado o seu filho para, ouvindo a voz de Deus, ser fiel a ela? Você tem educado o seu filho para ouvir a voz de Deus? Porque Deus nos chama. Assim como Ele provavelmente te chamou e você veio até aqui, assim como Ele me chamou, Ele também chama os nossos filhos. Nós temos educado os nossos filhos para escutar essa voz? Então hoje, neste dia, que é um dia por excelência para renovar o nosso batismo, a graça do nosso nascimento para a graça de Deus, e também renovar a nossa busca pela santidade, eu queria deixar todas essas reflexões para que você e eu possamos fazer ao longo desse dia e, de fato, fazer um propósito na educação dos nossos filhos. No episódio anterior, nós falávamos sobre isso, que a educação dos nossos filhos ela não deve ser terceirizada. A partir daquela reflexão e a de hoje, tracemos um novo caminho, uma nova rota para a educação dos nossos filhos. Se queremos que os nossos filhos sejam obedientes a Deus e vivam a santidade, precisamos nós trilhar esse caminho antes dele, à frente deles, o que certamente Santa Isabel e São Zacarias fizeram, mas, sobretudo, encaminhá-los nesse caminho, direcioná-los, porque eles precisam de nós. Que São Gabriel, que São João Batista, Santa Isabel e São Zacarias roguem por nós nesse caminho. Amém. Shalom.